uma emocionante história sobre fé, escolhas difíceis e segredos que desafiam a alma. Acompanhe o pastor Samuel Santos enquanto enfrenta um passado sombrio, redescobre sua conexão com Deus e descobre que até no silêncio, milagres acontecem. Uma narrativa inspiradora que vai tocar seu coração e fortalecer sua esperança. O som do órgão, outrora o centro das celebrações na pequena igreja de pedra, havia desaparecido, deixando o santuário imerso em um silêncio quase palpável. Os vitrais, com suas cores vibrantes, projetavam luzes difusas que iluminavam apenas bancos vazios e um altar desprovido de fervor. Ali, ajoelhado, estava o pastor Samuel Santos, não em oração, mas em uma luta silenciosa contra sua própria dor. Desde a perda de sua filha, Clara, a conexão de Samuel com Deus havia sido abalada, deixando-o como um líder que apenas mantinha as aparências para sustentar uma congregação fragilizada. Enquanto observava a chama de uma vela tremular, o som de passos ecoou pelo corredor vazio. Samuel ergueu o olhar e viu um homem parado na entrada da igreja. O estranho parecia desgastado pelo tempo e pelas dificuldades da vida, mas algo em sua presença despertava uma sensação de familiaridade. Antes que pudesse questionar, o homem pronunciou seu nome: Samuel, precisamos conversar. Confuso, Samuel estreitou os olhos e, enfim, reconheceu a figura diante de si. Era Eduardo, seu antigo amigo de juventude, desaparecido há mais de 20 anos. Havia em Eduardo uma aura de mistério e urgência que o tornava ainda mais enigmático. Eduardo? Como você me encontrou? Por que está aqui? Indagou Samuel, levantando-se com hesitação. Eduardo caminhou até um dos bancos mais próximos e sentou-se, parecendo carregar o peso de algo muito maior do que sua aparência deixava transparecer. Foi Deus que me guiou até você, respondeu Eduardo, com um sorriso que misturava amargura e esperança. Preciso de sua ajuda, Samuel. Meu filho está desaparecido. Mas, antes que você diga qualquer coisa, há algo que preciso confessar. Meu passado está entrelaçado ao seu de uma forma que você ainda não compreende. As palavras deixaram Samuel desconcertado. Ele viu nos olhos de Eduardo o desespero de um pai aflito, mas também um segredo que parecia pesar sobre sua alma. Vamos ao meu gabinete, sugeriu Samuel, tentando recompor-se. Ele sentia a necessidade de entender as razões que trouxeram Eduardo de volta à sua vida. No gabinete, Eduardo começou a revelar parte do mistério que o consumia. Há anos, havia tomado decisões controversas para proteger sua família de uma ameaça iminente, envolvendo-se com pessoas perigosas. Agora, temia que seu passado houvesse retornado para assombrá-lo, colocando a vida de seu filho em risco. Sei que não tenho o direito de pedir sua ajuda, Samuel. Sei também que você mudou, assim como eu. Mas, se ainda resta algo da fé que você costumava pregar, imploro que a encontre por mim. Não por mim, mas pelo meu filho. Samuel manteve o olhar fixo em Eduardo, sentindo uma tensão crescer dentro de si. Desde a morte de Clara, ele havia decidido que não tentaria mais liderar espiritualmente, nem a si mesmo, nem aos outros. Contudo, o retorno de Eduardo não parecia ser uma simples coincidência. Vou pensar. Farei o que estiver ao meu alcance, respondeu Samuel, com tom hesitante. Eduardo assentiu em silêncio, mas, antes de sair, deixou sobre a mesa do pastor um envelope lacrado. Leia quando se sentir preparado. Ele contém a verdade sobre o dia em que desapareci e como nossos destinos se entrelaçam. Assim que Eduardo saiu, Samuel pegou o envelope, mas não o abriu. Sentia que sua vida estava prestes a mudar novamente. Antes de tomar qualquer decisão, sabia que precisava confrontar seus próprios demônios e descobrir se a fé que havia perdido ainda poderia ser restaurada. Enquanto refletia, o som de um órgão soou suavemente ao fundo, como se as notas fossem testadas por dedos invisíveis. Intrigado, Samuel caminhou até o santuário vazio, mas não encontrou ninguém. Apenas o eco da melodia preenchia o espaço, misturando-se ao som do vento que atravessava os vitrais. Um calafrio percorreu sua espinha. Talvez Deus estivesse tentando falar com ele novamente, mas Samuel ainda não sabia se estava pronto para ouvir. Samuel permaneceu por instantes diante do altar, contemplando o vazio e tentando reunir coragem para abrir o envelope deixado por Eduardo.
A aura enigmática que cercava o amigo de longa data o perturbava profundamente, mas também despertava uma curiosidade que ele não podia ignorar. Voltou ao gabinete, sentando-se diante da mesa, e, com as mãos trêmulas, rompeu o lacre. Dentro do envelope, encontrou uma carta escrita com uma caligrafia apressada e um pequeno recorte de jornal. As primeiras linhas da carta prenderam sua atenção de imediato. Samuel, se você está lendo isto, significa que finalmente encontrei coragem para enfrentar meu passado. O que vou lhe contar é algo que carreguei em silêncio por anos, mas que precisa ser trazido à luz. Na noite em que desapareci, algo aconteceu que mudou para sempre nossas vidas. E você estava mais envolvido do que jamais soube. Samuel sentiu um frio na espinha enquanto continuava a leitura. A carta revelava que, naquela época, Eduardo havia se envolvido com um grupo que operava clandestinamente na região. Ele fora obrigado a participar de uma operação que resultou em uma tragédia que, segundo Eduardo, fora deliberadamente encoberta para proteger figuras influentes da cidade. O recorte de jornal era antigo e trazia uma manchete quase esquecida: incêndio misterioso em depósito deixa 2 mortos. Samuel lembrou-se vagamente do caso, mas nunca imaginou que Eduardo pudesse estar ligado a ele. Antes que pudesse absorver completamente o conteúdo, um som abrupto ecoou pela igreja. Parecia o estalo de uma porta se abrindo. Samuel levantou-se imediatamente, com o coração acelerado, e foi em direção ao santuário. A luz das velas tremulava mais intensamente, como se uma corrente de ar invisível atravessasse o ambiente. Tem alguém aqui? Chamou ele, sua voz ressoando no vazio. Não houve resposta. Aproximando-se cautelosamente, percebeu algo sobre o altar. Um crucifixo que sempre estivera firmemente preso agora pendia de forma precária, como se tivesse sido deslocado por uma força invisível. Samuel se aproximou lentamente do altar, o coração batendo acelerado em seu peito. O crucifixo parecia oscilar levemente, como se o próprio ar ao seu redor estivesse impregnado de uma presença inominável. Por um instante, ele hesitou, mas logo ergueu a mão para ajustar o objeto em seu lugar. Assim que o tocou, um trovão ecoou ao longe, seguido por um silêncio ainda mais profundo do que antes. De volta ao gabinete, Samuel fechou a porta atrás de si, buscando um respiro na solidão. Sentou-se novamente diante da carta, desta vez determinado a decifrar o enigma que Eduardo havia deixado. Enquanto lia as próximas linhas, um nome familiar saltou da página: Henrique Vasconcelos, um empresário local que há décadas financiava a igreja e era amplamente respeitado na comunidade. Henrique, conforme revelava a carta, era um dos homens que haviam arquitetado a operação clandestina mencionada por Eduardo. Ele teria usado sua influência para encobrir o incêndio e manipular as investigações, garantindo que as conexões mais comprometedoras permanecessem nas sombras. Eduardo, entretanto, afirmava que havia evidências escondidas que poderiam expor toda a verdade. Samuel sentiu um misto de indignação e medo. Henrique era mais do que um benfeitor, ele havia se tornado um símbolo de estabilidade para a congregação. Desmascará-lo significaria não apenas abalar a confiança da comunidade, mas também expor Samuel a perigos imprevisíveis. Enquanto refletia sobre o que fazer, ouviu um leve toque na porta do gabinete. Ao abri-la, encontrou uma jovem de rosto pálido e olhos ansiosos. Ela se apresentou como Ana, filha de um dos trabalhadores que morreram no incêndio mencionado na carta. Pastor, ouvi dizer que Eduardo esteve aqui, começou ela, com a voz trêmula. Se ele falou sobre meu pai, então você precisa saber de algo. Há mais pessoas envolvidas do que ele imagina, e algumas delas estão dispostas a tudo para manter o passado enterrado. O aviso de Ana trouxe um peso adicional à decisão que Samuel precisava tomar. O passado que ele pensava estar resolvido agora se revelava uma teia intricada de segredos e mentiras, colocando não apenas sua fé, mas também sua própria vida em risco. Samuel olhou para Ana, tentando decifrar o misto de urgência e desespero em sua expressão. Ela segurava um pequeno caderno de capa desgastada, que estendeu ao pastor com as mãos trêmulas. Este diário era do meu pai, disse ela. Eu o encontrei escondido anos atrás, mas nunca tive coragem de mostrá-lo a ninguém. Nele, há detalhes sobre o que realmente aconteceu no incêndio.
Eu não sei em quem confiar, mas se Eduardo está de volta, isso significa que o perigo também está. Samuel abriu o caderno com cuidado, sentindo o peso simbólico que aquele objeto carregava. As páginas estavam cheias de anotações fragmentadas, descrições de encontros suspeitos e menções a nomes que Samuel reconhecia, incluindo Henrique Vasconcelos. Cada linha parecia mergulhá-lo mais fundo em uma trama que não apenas envolvia Eduardo, mas também questionava a integridade das pessoas mais poderosas da cidade. Você entende o que isso significa, pastor? Ana perguntou, interrompendo os pensamentos de Samuel. Se meu pai morreu porque sabia demais, essas pessoas não vão hesitar em silenciar qualquer um que se aproxime da verdade. Samuel sentiu a pressão aumentar. Ele sabia que tinha duas escolhas: ignorar o diário e a carta de Eduardo, preservando sua segurança e a frágil estabilidade da congregação, ou enfrentar as forças sombrias que pareciam dominar a história de sua cidade. Mas, para isso, precisaria encontrar uma fé que há muito abandonara. Por que você trouxe isso para mim, Ana? Perguntou ele, sua voz carregada de dúvidas. Porque você ainda é um pastor, mesmo que tenha perdido a fé. E, mais do que isso, porque acredito que Deus ainda pode usar você para fazer o que é certo, respondeu ela, com uma firmeza inesperada. Essas palavras o atingiram como um golpe. Seria possível que, mesmo em sua fragilidade, Deus ainda tivesse um propósito para ele? Ou seria esse apenas mais um teste que ele estava fadado a falhar? Antes que pudesse responder, um ruído na porta da frente da igreja interrompeu a conversa. Ambos se viraram em direção ao som, seus corações batendo em uníssono. Samuel fez um gesto para que Ana ficasse quieta e caminhou até o corredor central. A porta estava entreaberta, e uma figura encapuzada se destacava contra a luz fraca da rua. Samuel deu um passo à frente, mas a figura se afastou, desaparecendo na escuridão. Pastor, o que foi isso? Perguntou Ana, se aproximando com cautela. Não sei, respondeu ele, fechando a porta e travando-a, mas acho que precisamos ser rápidos. Voltando ao gabinete, Samuel fechou o caderno e olhou para Ana. Preciso encontrar Eduardo, disse ele. E precisamos fazer isso antes que eles nos encontrem. Ana assentiu, mas Samuel sabia que a jornada à frente seria perigosa. Ele não podia mais evitar a verdade, seu destino estava profundamente ligado ao passado que tanto evitara, e as escolhas que faria agora poderiam definir não apenas seu futuro, mas também o de todos ao seu redor. Enquanto preparava-se para sair, as palavras finais da carta de Eduardo ecoavam em sua mente. Às vezes, é no silêncio que Deus fala mais alto. Escute, Samuel, e você saberá o que fazer. A noite havia caído de forma pesada sobre a cidade, cobrindo tudo com uma escuridão que parecia carregar o peso dos segredos que Samuel e Ana agora tentavam desenterrar. Com o diário de Ana e a carta de Eduardo em mãos, o pastor decidiu que era hora de confrontar o epicentro de toda aquela conspiração, Henrique Vasconcelos. Eduardo havia marcado um encontro às pressas em uma casa abandonada nos arredores da cidade, um lugar que, segundo ele, seria seguro para compartilhar o próximo passo. Samuel e Ana partiram em silêncio, a tensão entre eles quase palpável. A cada quilômetro percorrido, Samuel sentia sua fé, ou a ausência dela, ser desafiada. Ao chegarem ao local, foram recebidos por Eduardo, que estava visivelmente exausto, mas determinado. Ele apontou para uma pilha de documentos espalhados sobre uma mesa improvisada. Essas são as provas que coletei ao longo dos anos, disse Eduardo. Contratos fraudulentos, registros financeiros e até testemunhos de outros envolvidos. Henrique Vasconcelos comandava mais do que uma rede de corrupção, ele liderava um império de medo. Samuel folheou os papéis, enquanto Ana observava com olhos arregalados. Eduardo continuou. Mas ele sabe que estamos chegando perto. Hoje mesmo recebi uma ameaça. Eles não vão parar até silenciar todos nós. Antes que pudessem decidir o que fazer, o som de pneus derrapando na estrada de terra rompeu o silêncio da noite. Faróis cortaram a escuridão, iluminando a casa com uma intensidade quase sufocante. Estão aqui, sussurrou Eduardo, agarrando os documentos e enfiando-os em uma mochila. Corram, ordenou Samuel, puxando Ana pela mão.
Os três fugiram pela porta dos fundos, entrando em uma floresta densa. Os sons de vozes e passos os perseguiam. Samuel sentia o coração bater como se fosse explodir, mas algo dentro dele começou a mudar. Uma voz interna, sutil e persistente, parecia dizer-lhe para não desistir. Ali, um abrigo. Eduardo apontou para uma pequena capela em ruínas no meio da floresta. Eles correram para dentro, escondendo-se atrás de antigos bancos de madeira. É questão de tempo até nos acharem, disse Ana, tentando conter as lágrimas. Talvez não, respondeu Samuel, olhando para o altar. Uma ideia ousada surgiu em sua mente. Ele se levantou e, com uma força que não sabia que ainda possuía, falou em voz alta. Senhor, se ainda está comigo, mostre-me agora. Não por mim, mas por todos que dependem da verdade. As palavras ecoaram pela capela. De repente, uma rajada de vento atravessou o local, apagando as velas acesas. No instante seguinte, a floresta ao redor parecia iluminar-se com a luz suave de vagalumes, como se um exército de pequenas estrelas tivesse descido para guiá-los. Eduardo olhou para Samuel, espantado. Isso é um sinal. Não sei, respondeu Samuel, ofegante. Mas não vou ignorar. Os vagalumes formaram uma trilha brilhante que levava a uma clareira. Samuel, Eduardo e Ana seguiram-na, confiando no inexplicável. Quando chegaram à clareira, avistaram uma velha torre de vigia. Eduardo parou abruptamente. Lembro-me deste lugar, disse ele. Era aqui que Henrique escondia seus arquivos mais importantes. Os três entraram na torre, onde encontraram uma gaveta trancada. Eduardo, com um golpe rápido, arrombou o cadeado. Dentro, estavam pastas repletas de evidências irrefutáveis. Antes que pudessem celebrar, vozes se aproximaram. Henrique e seus homens os haviam seguido. Samuel olhou para Ana e Eduardo, tomando uma decisão final. Levem os documentos e corram, disse ele. E você? Perguntou Ana. Eu vou atrasá-los. Confie em mim. Samuel voltou para a entrada da torre. Quando Henrique surgiu, acompanhado por dois homens armados, encontrou o pastor de pé, firme, com uma chama inesperada nos olhos. Você chegou tarde, Henrique, disse Samuel. Sua verdade está prestes a ser exposta. Henrique riu, mas antes que pudesse responder, uma luz forte iluminou o local. Era a polícia, alertada por Ana enquanto Samuel os distraía. Henrique e seus homens foram detidos, e as evidências nos documentos garantiram que a verdade finalmente viesse à tona. No dia seguinte, a igreja estava cheia novamente. Samuel, agora diante do altar, olhou para sua congregação. Não sabia se sua fé havia sido completamente restaurada, mas uma coisa era certa, ele havia encontrado um propósito novamente. Às vezes, Deus não fala no silêncio, disse ele. Às vezes, ele age nas escolhas que fazemos, mesmo quando temos medo. E hoje, escolho a fé. Os aplausos ecoaram pela igreja, mas, para Samuel, o som mais